Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 5 informações sobre fofoca no ambiente de trabalho. O rádio peão ou o rádio corredor, como é comumente chamada, a rede de rumores das empresas, causa diversos problemas, como a baixa de produtividade, conflitos internos, falta de entrosamento com o time. Personagens, quais são os personagens? Você sabia? Quando existe fofoca no ambiente de trabalho, nós temos três envolvidos. Primeiro, o ventilador, que é aquele que espalha a informação. Nós temos as vítimas, que fazem parte da história. E nós temos a própria empresa. Isso porque quem inicia e divulga a fofoca não age com profissionalismo. Sua conduta, ela é desrespeitosa e prejudica o trabalho em diferentes escalas. Neste caso, a liderança ou o RH, ele tende a conversar com essa pessoa e entender a gravidade da situação. Em segundo lugar, estão aqueles que fazem parte do rumor. Quanto mais colaboradores são alvos de comentários, mais prejudicial se torna a fofoca. A empresa ela passa a ser um lugar inseguro. Consequentemente, desenvolvem receio de se comunicarem, de se socializarem e até baixa confiança no resultado do seu próprio trabalho. Assim, não apenas o trabalho é afetado, mas também a saúde mental de cada membro da equipe. Por último, há ainda os problemas que acarretam a própria empresa, de sintonia entre a equipe, baixa produtividade, um clima organizacional pesado, o aumento do absenteísmo, as faltas, o aumento de falta, o aumento de atestados, são apenas alguns exemplos que são ocasionados pela rádio peão. Por isso, é essencial que o profissional do RH tenha firmeza na hora de agir e adotar as medidas eficientes e cabíveis que evitem esse tipo de situação. Até porque faz parte do trabalho do RH promover aos colaboradores o bem-estar social. Consequências para o trabalhador. A primeira dela é que prejudica a própria imagem. É de senso comum que pessoas consideradas fofoqueiras têm uma fama negativa. Porém, esse comportamento no ambiente de trabalho pode levar, inclusive, ao próprio desligamento desse funcionário. Segundo, de acordo com a pesquisa realizada pela The School of Life, em parceria com a Robert Alf, mais de 60% dos líderes já demitiram profissionais por conta de sua má conduta, por conta das atitudes e comentários de mau tom ou incompatíveis com a cultura da empresa. Demissões, por exemplo, por injúria, por calúnia ou até mesmo por difamação. A terceira consequência é a discórdia que é criada no ambiente de trabalho. Não é fácil para o trabalhador quando ele precisa lidar com fofocas a seu respeito. A emoção da raiva geralmente falará mais alto, gerando conflitos e discussões no ambiente de trabalho, de forma vexatória e até prejudicando o clima da equipe, resultando principalmente na orientação disciplinar a todos os envolvidos. E essa situação pode ser recorrente, pois, segundo a pesquisa feita por Filipelli, 85% dos funcionários precisam lidar com conflitos no trabalho, mesmo que em grau leve. Outra consequência é afetar
negativamente o clima organizacional. Um clima organizacional negativo corrobora para uma baixa taxa de engajamento dos colaboradores. Segundo o relatório do State of the Global Workplace, 85% dos profissionais hoje em dia estão desmotivados, sendo a desesperança com o ambiente corporativo um dos motivos. E essa desesperança é atraída muito pela fofoca. A fofoca no trabalho, ela auxilia para uma criação de um clima organizacional conflituoso, que não promove conexões verdadeiras, respeito e muito menos bem-estar. Nós temos a quinta consequência, que é a produtividade. Tudo que foi visto anteriormente, de maneira direta, afeta a produtividade. Isso porque, segundo pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, ela está diretamente ligada à felicidade. Ou seja, só é possível aumentar o índice de produção se o ambiente corporativo deixar cada colaborador feliz e satisfeito. Todavia, quando o rádio corredor é muito movimentado, acaba causando mal-estar e distrações nos funcionários, levando assim uma baixa produtividade. Outra questão de consequência e não menos importante é que afeta a saúde mental dos colaboradores. Uma fofoca recorrente, mentirosa ou até mesmo grave pode levar o colaborador a desenvolver sintomas como estresse, ansiedade, baixa autoestima e até mesmo depressão. E esse é um assunto sério, já que, conforme o levantamento feito pela ISMA-BR, cerca de 30% dos brasileiros não possuem mais condições emocionais, mentais e até mesmo físicas para trabalhar. No fim, acaba sendo uma das consequências mais perigosas da fofoca no trabalho, uma vez que leva ao adoecimento de colaboradores. Bom, fofoca gera assédio moral? Sim, é verdade. Num próximo vídeo, nós vamos gravar sobre o assédio moral. Hoje a gente só gostaria de salientar a questão do inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, em que as empresas elas precisam prezar pela não violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dos seus colaboradores. Caso contrário, com este viés, pode ser caracterizado o assédio moral no trabalho. Mas lembrando que assédio moral, ele não só ocorre via liderança de forma vertical, liderança com os colaboradores, ou colaboradores com liderança. Não. O assédio moral ele também pode acontecer entre colaboradores, que é o que a gente chama de assédio moral horizontal. Em âmbito corporativo, o funcionário que cometeu a injúria pode ser demitido por justa causa, caso comprovado esse assédio moral. Esta ação ela precisa ser cuidada pela empresa. Caso contrário, se esse colaborador não pagar, quem paga o preço é a empresa por não ter tomado uma atitude. Então a empresa ela precisa tomar uma atitude sempre que acontece a rádio peão. Alguns exemplos de situações que podem levar a esse crime é a humilhação, o constrangimento, principalmente recorrente e prolongado durante a jornada de trabalho. Ou em ambientes, né, de integração social, por exemplo, como chats de conversa organizacional, cozinhas, refeitórios, vestiários, etc. É válido lembrar que líderes e gestores que praticam atos vexatórios também são passíveis de responderem judicialmente. Sobre o assédio moral, a gente faz um vídeo desmistificando esse tema, né?
e trazendo para vocês o conceito real e como são exemplos que acontecem. Agora vamos falar como evitar a fofoca no ambiente da empresa. O primeiro passo é que o RH deve fazer é instaurar o compliance. O compliance é um conjunto de ações que asseguram a empresa de agir de forma ética e alinhada com uma cultura organizacional. O seu intuito ele é combater não apenas a prática de rumores, como também auxiliar na promoção de melhorias ao ambiente corporativo. Uma das questões é fazer um regimento interno. Isso é primordial que o RH tenha essa atitude. Ele pode ser criado do zero e até mesmo conter as cláusulas específicas sobre fofoca e assédio. Dessa forma, sempre que ocorrer alguma conduta desse nível, ou seja, decorrente de fofoca ou não, você, como profissional do RH, terá um documento oficial para recorrer o auxílio na resolução dessa questão. Outra questão é criar um comitê interno. Isso porque muitas piadas e fofocas têm um tom desrespeitoso, machista, homofóbicos, racistas e, por exemplo, precisa de ter a equipe para dirimir entre os colaboradores se aquele assunto foi grave ou não, né, para que possa acionar as medidas jurídicas e disciplinares. Outra questão importante que o RH deve se fazer é estimular os feedbacks, principalmente os feedbacks e reuniões de um por um. Elas são ótimas oportunidades entre os líderes e gestores para que façam compreender o que se passa com cada membro da equipe. Porém, é importante que a liderança e o RH demonstrem ter um canal aberto de comunicação e segurança para que qualquer situação possa ser relatada. Fora isso, estimular que os colaboradores mantenham esse feedback entre si é também um bom caminho para resolverem os conflitos. Isso porque o gestor pode acompanhar diretamente essa troca de devolutivas e também pode agir mediando tal situação. E uma última dica é a pesquisa de clima organizacional. Essa pesquisa eventual é uma excelente forma de acompanhar o índice de satisfação dos funcionários. Além disso, essa pesquisa ela pode ter uma ação específica, como saber, por exemplo, como funciona a rádio corredor, né? E vai ser importante entender todo esse fluxo. Como quinta e última dica, conheça. Conheça a sua equipe. Conheça cada pessoa. Conheça o stakeholder, que são os influenciadores de opinião. Conheçam quem são os possíveis alvos que geralmente se vitimizam ou que são possíveis vítimas de uma relação conflituosa. Conhecer a equipe é um passo importantíssimo para líderes e gestores lidarem com o rádio peão ou o rádio corredor. Eu sou Anderson Esteves e se você gostou desse conteúdo, curta e nos avalie no Google. Andar Consultoria, sempre com você potencializando a energia da sua empresa.